sob o pretexto do perigo em mora, quer dizer, o perigo da demora, Alexandre Valeu-Bene, cumpre a uma ministra do Supremo, no exercício monocrático do plantão judicial, tragar o fumus boni iuris, aquela tal fumaça do bom direito, e, loucona, dar uma viajada, concedendo uma liminar cuja justificativa é um despropósito de cabo a rabo. Meu amor que está me ouvindo, coloque uma interrogação aí depois de rabo. Hã? Então existe uma coisa chamada perigo in mora nas decisões. Você dá uma liminar por quê? O que é uma liminar, Maiara? O que é uma liminar, Maiara? O que é uma liminar? Uma liminar é uma decisão temporária. O é da coisa. Cultura. E o que é? E o que é o bônus? O fumus boni iuris. Fumus boni iuris. Literalmente a fumaça do bom direito. Fumaça do bom direito, evidentemente, não é fumaça, assim, é o espírito do bom direito. Mas aqui eu fiz uma graça, eu disse que a ministra tragou toda a fumaça do bom direito. Tragou e ficou loucona. E deu aquela larica. Larica de destruir as instituições. Sabe, larica de destruir a geladeira? De noite, dá aquele... Tá. É? Cá comigo pensei numa adaptação, então, que já se tornou um clássico de Anira. Na hora do quadradinho, deve cantar. Vai, ministra. Eita louca, tá brincando com o país. Blum, blum. Vai, ministra. Blum, blum. Eita louca, tá brincando com o país. Blum, blum. Variante. Vai, Carminha. Dum, dum. Eita louca, tá brincando com o país. Ah, não seja desrespeitoso. Ela que não seja desrespeitosa com as instituições. Eu não tô sendo desrespeitoso, não. Tô sendo bem-humorado. Além do que eu sou engraçado, já me disseram. Carmen Lúcia, presidente do STF, concedeu uma liminar na calada da madrugada, suspendendo a posse de Cristiane Brasil no Ministério do Trabalho. Justo ela, justo Carmen Lúcia, aquela que esteve no centro do que chama conspiração golpista para derrubar o presidente Michel Temer. Ela própria era tida como a presidenciável indireta do grupo que resolveu fumar. Aí, em conjunto, todo o fumus boni iuris de uma vez só. Não vou mais parar, você vai aguentar. E aí, foram derrotados, ficaram nessa, não vou mais parar, você vai aguentar. Eu lembro rapidamente a patuscada de Joelis Batista com Rodrigo Janot, só se transformou em duas denúncias porque Carmen permitiu que Edson Fachin, relator no STF dos casos que diz respeito à Petrobras, fosse o relator de um caso que não era dele, já que a acusação, ainda que verdadeira fosse, nada teria a ver, teria, meu amor, tivesse, nada teria a ver com o chamado Petrolão. Tem alguma coisa a ver com o Petrolão, o negócio do Joesley? Tem alguma coisa a ver com Petrobras? O quê? Nada. Nada. Por que o ministro foi o Fachin? Ah, porque o Janot escolheu o Fachin. Quem deveria ter impedido? Carmen Lúcia. Ela impediu? Não. Não. Hã? E esse foi só um dos problemas. Tudo que dali derivou e que se chamou Operação Controlada não passou do mais escancarado flagrante armado. O objetivo final da conspirata, que envolvia até meios de comunicação, com reunião e tudo, né, dona Carmen Lúcia? Objetivava pôr a agora presidente do tribunal na presidente da República. Uma senhora que está fazendo a pior presidência que o Supremo teve da sua história, ambicionou ser presidente da República. A prima Carminha, como é conhecida nos meios jurídicos. Por que prima Carminha? Porque a decisão à Sepúlveda pertence. Exato. Olha, é malandrinho esse Coutinho. Vai, malandro. Eita, louco. Tá brincando com a menina. Agora explica o convite, né? O Lula chegou pro Sepúlveda Pertence, que então era ministro do Supremo, e disse, ô Sepúlveda, eu tô precisando indicar uma pessoa aí pro Supremo. Essa chatice, né? Não gosto do Supremo. O Supremo me atrapalha muito. Mas eu tô precisando indicar. Quem que você acha? Aí ele falou, presidente, eu tenho uma prima. Era a Carmen Lúcia. Era a Carmen Lúcia. O golpe deu errado, mas o grupo não desistiu.
Voltemos ao caso. Carmen suspendeu a posse de Cristiane. O disque-disque de seu gabinete já havia deixado claro que ela sim procederia. Do tribunal sai uma nota que diz o seguinte, aspas, a ministra suspendeu temporariamente a posse da deputada Cristiane Brasil até que venha ao processo o inteiro teor da decisão do STJ, que foi proferida no sábado. Se for o caso e com todas as informações, a liminar poderá ser reexaminada. Como sabem, no sábado, o ministro Humberto Martins, do STJ, vice-presidente do STJ, autorizou a posse, cassou a liminar que proibia a posse da Cristiane. Aí a Carmen disse, eu quero o inteiro teor da decisão. O inteiro teor da decisão são 2 páginas. Que parte a senhora não entendeu? Deve ter me ligado, eu explicava. Hein? Aliás, hoje eu estou muito orgulhoso. Tem um artigo que está circulando muito na internet do jurista Lênio Strecker, que é um jurista brilhante, e ele disse que eu sou o jurista honorário do Brasil. Coisa bonita. Depois eu vou contar mais. Gente que vai tragando desbragadamente o fumus boniuris. Ô, Coutinho, a fumaça do bom direito fica com larica. Sente uma fome descomunal. Fica com vontade, o Alexandre, de devorar todo o estoque do Estado de Direito. De engolir, ô Maiara, o que vê pela frente. Eita louca, vai brincando com o país. Blum, blum. O que Carmen espera encontrar na decisão de Humberto Martins, vice-presidente do STJ, que havia derrubado a liminar que pedia posse? Que parte da questão ela finge não ter entendido direito? A liminar originalmente concedida, por espantoso que possa parecer, se assenta em 2 pilares, Coutinho. Vamos lá. Primeiro, disseram assim, Cristiane não teria currículo para ser ministra do Trabalho, é mesmo? Não teria? Não. Eu, por exemplo, acho que o currículo da Carmen, que só foi indicada por Lula porque é prima do Sepúlveda Pertence, é fraco. Para ser ministro do Supremo, eu acho fraco. Como ficamos? Com a Constituição, a gente fica com a Constituição. Indicação de ministro do Supremo é prerrogativa do presidente, submetida à aprovação do Senado. Dá para chamar o saber jurídico de Carmen de notório? Olha, Alexandre, de um ponto de vista empírico, sim. Se a gente for pensar mesmo no conteúdo, não, né? Não, qual é? Né? Qual é o grande pensamento no direito de Carmen Lúcia? Hein? Ninguém sabe. 2. Cristiane foi condenada numa ação trabalhista. Ainda que sim, daí? Quantas vezes o Estado brasileiro foi condenado em ações do gênero? Tornou-se por um acaso ilegítimo? O Estado brasileiro já não foi condenado em ação trabalhista? Nas várias instâncias, municipal, federal, estadual, o diabo a 4, nas estatais. Por causa disso, o Estado brasileiro, então, perdeu a legitimidade? Não pode mais se impor segundo as regras da lei? Carmen Lúcia sabe muito bem onde está se metendo. Ela está dando a sua contribuição à guerra contra a reforma da Previdência. Porque é esse o pano de fundo. Todos podemos questionar, é claro, se o PTB não poderia garantir os seus votos em favor da mudança com ou sem ministério, é uma questão legítima. Mas isso não anula o fato de que os que se colocam contra a nomeação da deputada estão, na verdade, tentando inviabilizar a reforma da Previdência. Vamos dar nome para as coisas. Estes tempos de Lava Jato estimulam o voluntarismo, faça você mesmo sua justiça. O pegue e esfole, a gente viu o que fizeram com o Sérgio Cabral. Juízes das mais variadas instâncias resolveram fazer justiça com a própria toga, ignorando o que vai na lei. Como o conceito de moralidade administrativa pode ser muito fluido, Coutinho, todo ato de governo fica agora sujeito a uma liminar de juiz de 1º grau. Aliás, de qualquer grau. Agora, 18 mil juízes podem resolver parar qualquer coisa do governo. A situação se agrava quando uma ministra do Supremo cai na vala da demagogia. E sim, enfrento tranquilamente a questão da liminar concedida por Gilmar Mendes, que suspendeu a posse de Lula como ministro da Casa Civil, porque estão fazendo a comparação por aí. Eu já escrevi, já falei mais de uma vez, que eu não teria concedido aquela liminar. Não teria. Eu teria parado... O presidente é soberano para nomear ministro. Mas calma lá, ainda assim, as diferenças são berrantes, aberrantes e abissais. Sim, Sérgio Moro tornou públicas, então, de forma indevida, conversas da presidente da República, Dilma, que era, e deveria ter arcado com as consequências de tal decisão. E naquela conversa estava lá, que a nomeação do Lula era para impedir
que ele fosse submetido à justiça. Né? Mas se tornou um dado inequívoco de que Lula estava sendo nomeado para escapar de uma decisão da justiça. Nada tinha a ver com o ato de governo, com o propósito de governo, com seu desiderato. E Cristiane, não é por causa da reforma da Previdência, Reinaldo? É. E é absolutamente legítimo que um governante faça essa escolha. Você pode gostar ou não de Cristiane, pode gostar ou não da reforma, pode apoiar ou não esse governo. Mas o propósito da nomeação é o interesse público, ainda que você esteja entre aqueles que acreditam que interessa não fazer a reforma. Entenderam a diferença? E eu insisto, ainda que eu pessoalmente não tivesse dado aquela liminar. Que o Gilmar deu. Justamente porque abre precedente para o mau uso. A gente precisa pensar nisso sempre. Carmen Lúcia, por óbvio, não me surpreende. Não me surpreende. Sua decisão é um emblema do buraco em que estamos nos metendo. O judiciário se transformou hoje, presta atenção nisso, o judiciário se transformou hoje na maior ameaça à segurança jurídica do país, quando deveria ser o contrário. Vai, ministra, eita louca, tá brincando com o país. Hashtag. O malandro aí não tá chamando menino de malandro, não, tá? Isso daí é só por causa da música. Só isso.